Bem-vindos crentes e descrentes ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Nós estamos na disciplina de Cristologia, a disciplina que discute e estuda todas as questões relacionadas à figura de Cristo. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os concílios da igreja. Você sabe o que foram esses concílios e no que eles foram e no que eles influenciaram a cristologia? Primeiro nós precisamos entender sobre os concílios. Os concílios eles ocorrem, os principais concílios relacionados à cristologia, relacionados à discussão sobre a figura de Cristo, eles ocorrem entre o século IV e o século VII. Esses concílios eram reuniões que tinham como principal objetivo decidir, definir sobre doutrinas fundamentais da fé cristã. Quem eram as pessoas que se reuniam ali? Os principais líderes, os principais padres e pais da igreja. O primeiro concílio dentro da cristologia, que tem uma grande importância para o nosso estudo dessa disciplina, é o concílio que ocorre em Nicéia em 325 d.C., o concílio inclusive que vai gerar o credo de Nicéia, que um pouco mais tarde alguns vão chamar de credo Nicéia-Constantinopla, porque ambos vão se complementar. Esse concílio, todos os concílios ocorreram para condenar algumas ideias contrárias àquilo que os pais da igreja, contrários àquilo que a própria Bíblia em si relatava, que alguém vinha, colocava uma ideia, aquela ideia contrariava as escrituras. Esse concílio ele teve como foco principal combater uma heresia, porque foi taxado como heresia pela igreja na época, que era a heresia do arianismo. Ário foi um monge, Ário foi um pensador, alguns consideram como um padre da igreja, que lançou algumas dúvidas sobre a natureza divina de Cristo. Então, para ele, Cristo não era Deus. Esse pensamento de Ário, ele começou a se expandir dentro do cristianismo, por isso foi necessário ocorrer esse concílio lá no século IV, em 325, para condenar esse pensamento de Ário e determinar que Cristo era sim Deus. Porém, o tempo passa e essas ideias relacionadas à figura de Cristo, elas sempre foram motivos de discussões dentro da igreja cristã. Tanto que em 381 em Constantinopla vai ocorrer e vai ser convocado um outro concílio, que aí já é para combater os pensamentos de um bispo da cidade de Laodiceia chamado Apolinário. Qual era o pensamento de Apolinário? Para Apolinário, Cristo até tinha sim uma natureza divina, ele era Deus, mas ele era apenas Deus, ele não tinha alma humana, então Cristo não era humano, Cristo era apenas Deus. Observem que há uma contrariedade de pensamento se compararmos ao pensamento de Ário, que era o pensamento desse monge do arianismo lá do que acabou ocasionando o credo de Nicéia e o concílio de Nicéia em 325. Porém, vão continuar ocorrendo várias dúvidas e vários questionamentos sobre a figura de Cristo, e um deles vai ocorrer por volta do século V, tendo um concílio que ser convocado em 451, que é o famoso concílio de Calcedônia, porque havia uma discussão muito grande sobre as duas figuras de Cristo. Cristo era Deus? Cristo era homem? Como nós vimos em Constantinopla e lá em Nicéia, comprovou-se a divindade, comprovou-se a natureza humana de Cristo. Mas esse Cristo era tanto homem quanto Deus? Em quais momentos ele era homem, em quais momentos ele era Deus? Ou a todo tempo ele era homem, a todo tempo ele era Deus? O concílio de Calcedônia, em 451, ele vai dizer que Cristo possui essas duas naturezas. Vai ser lançado até um credo também em cima desse pensamento, em cima dessa determinação. Tanto uma natureza humana quanto uma natureza divina. Então Cristo é Deus e Cristo é homem, tentando eliminar essas heresias, esses pensamentos que já estavam vigorando na cabeça dos cristãos ali desde o início lá do século III. Então, com esse concílio de Calcedônia, a tentativa era eliminar essas dúvidas. Cristo é Deus e Cristo é homem. Vai acontecer isso? Não vai acontecer de forma como eles esperavam, porque vai ser necessário convocar outros concílios, inclusive o concílio de Constantinopla. Nós temos o concílio I de Constantinopla,
que é esse em 381, mas nós vamos ter também outros 2 concílios de Constantinopla. Concílios importantes para falar sobre a cristologia vai ser o concílio I de Constantinopla e o concílio III. O concílio III já vai ocorrer no século VII, então ele vai ocorrer por volta de 680 depois de Cristo. Qual que era a ideia e qual que era o foco desse concílio? Assim como os concílios anteriores, era para combater as heresias que tentavam lançar dúvidas sobre a figura de um Cristo Deus e de um Cristo que também era homem. Vai combater uma doutrina conhecida como monofisismo. Mono de um e fisismo vem de physis, que gera até a palavra física, que significa natureza. A ideia dos monofisistas, e aí dentre os monofisistas famosos, nós vamos ter um conhecido como Eutiques, era que Cristo tinha apenas uma natureza, existia uma luta para que eles aceitassem as 2 naturezas de Cristo. Vai ser combatido em 680 e vai ser lançada a doutrina de que Cristo é tanto Deus e Cristo é tanto homem, que as 2 naturezas elas estão totalmente inerentes à figura de Cristo. Cristo é 100% Deus e 100% homem, não 50% Deus e 50% homem, como muitos pensadores daquela época da igreja primitiva falavam. Ô Marcos, mas vão ter outros concílios? Vão existir vários outros concílios, não tão famosos assim. 7 concílios têm uma consideração de certa elevação pela igreja cristã, mas outros concílios menores também vão ocorrer. Eu quero destacar, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o concílio que é o concílio de Nicéia II, ou o segundo concílio de Nicéia. Esse concílio já vai entrar o século VIII, então ele vai ocorrer por volta de 787, e qual que era o objetivo desse concílio? A veneração a imagens, a veneração a símbolos, tinha sido questionada dentro do seio da igreja cristã. E reúnem-se alguns pais da igreja, não todos, reúnem-se alguns líderes e autoridades da igreja e resolvem decidir que era sim digno de aprovação a veneração tanto a imagens de pessoas, de heróis ali da fé, imagens principalmente dos apóstolos de Cristo, a imagem da mãe de Jesus, de Maria, e também a imagem de símbolos, como a cruz, o peixe, o pão. Já que essas imagens eram algo que poderia ser venerado, então começa uma produção muito grande de obras de arte, usando essas imagens, a produção muito grande de artesanatos usando essa imagem, materiais de cerâmica, tapetes, dentre vários e vários outros. Moedas começam a ser cunhadas com essas imagens, devido a essa aprovação que ocorreu no Concílio II de Nicéia. Então é isso, gente. Nessa aula de hoje, a ideia era discutir um pouco com vocês sobre abordar essas questões dos vários concílios que ocorreram e que foram importantes para a nossa disciplina de Cristologia, para o estudo sobre a figura de Cristo. Eu trouxe um livro para indicar, que é o Redescobrindo os Pais da Igreja. É um livro bem legal, é um livro curtinho e que tem aqui a discussão de alguns dentre esses vários pais da igreja. Eu vou citar, por exemplo, aqui alguns deles, como Inácio, Cipriano, Basílio de Cesareia, Ambrósio. Nós temos ainda, deixa eu ir aqui no índice, que aí eu vou citar para vocês de forma mais adequada. Orígenes, que é bem famoso, né? Orígenes é um dos pais da igreja mais famosos que existem. Inácio de Antioquia, quem mais? Cipriano de Ambrósio, Basílio de Cesareia. Esses são pais da igreja bem antigos, e esses pais da igreja eles discutiram também várias questões de cristologia. Então é um livro que eu indico para vocês, Redescobrindo os Pais da Igreja. É um livro que é baratinho, vocês conseguem comprar aí mesmo na internet. Então espero que essa aula de hoje vocês possam ter compreendido sobre os concílios da igreja. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Valeu!